Olá, meu irmão, minha irmã. Bom dia a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, se você é acostumada ou acostumado a acompanhar a liturgia da igreja, hoje nós vamos fazer então a leitura da primeira leitura da liturgia da igreja, que nos traz no Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 8 a 15. É aquela bela passagem onde Estevão, cheio de graça e poder, defende a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E essa leitura está intimamente ligada à vida de um santo que também nós fazemos memória nesse dia de hoje, que é Santo Atanásio. Vamos fazer a leitura atenta desta passagem, meditando sobre ela, e vamos também comentar um pouco sobre esse santo de hoje, tá certo? Façamos essa leitura então. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirinenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Meu irmão, minha irmã, aquele que está cheio do Espírito Santo, não consegue, né? Aqueles que o acusam não conseguem resistir às suas palavras, porque as palavras daqueles que está cheio do Espírito Santo é de sabedoria, né? A sabedoria de Deus é o Espírito Santo. Então, já que não conseguiam resisti-lo, eles subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Deste modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. Aqueles que não têm o Espírito Santo em si, eles blasfemam e eles mentem. Isto é natural do diabolo, aquele que divide. Então, eles dividiram, né, o sinédrio com falsas implicações. E nós ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo, o rosto, né, o semblante é como de um anjo. E eles falam com sabedoria. As pessoas estavam fixos, né, com seus olhares em Estevão, porque as suas palavras eram palavras de sabedoria. Ele falava como Jesus falava, porque ele era um com Jesus. Ele recebeu o Espírito Santo e, cheio do Espírito Santo, ele falava com sabedoria. Ninguém podia resistir Estevão, como ninguém pode resistir a pessoa que está cheia do Espírito Santo. Deseje, meu irmão e minha irmã, queira estar cheios do Espírito Santo. E é exatamente cheio do Espírito Santo
que o santo de hoje, Santo Atanásio, que a igreja faz memória, estava também cheio do Espírito Santo e dessa forma ele pôde defender a fé no primeiro concílio em Nicéia. Na época ele era diácono e ele foi por ordem, né, do seu bispo até Nicéia para então acompanhar o concílio. E lá ele refutou a heresia de Ário, né, que se espalhou, chamamos de arianismo, que dizia que Jesus não era Deus, que Jesus não era divino. E Santo Atanásio defendeu com unhas e dentes, dizendo sim, que a natureza em Jesus também era uma natureza divina. E por isso ele foi perseguido. Depois ele sucedeu o seu bispo, sendo bispo de Alexandria, e foi perseguido, né? Muito perseguido. Tanto é que ele ficou exilado na sua própria diocese. E com o tempo, ele precisou, né, então, inspirado pelo Espírito Santo, para se retirar para o deserto. E de lá ele vinha durante a noite para visitar a sua igreja e consolar a sua igreja, porque todo o povo, como estes do Sinédrio, estavam com os olhos fixos em Estevão, também tinha os olhos fixos em Santo Atanásio, porque ele falava com unção, cheio de sabedoria e poder. Então ele viveu lá no deserto, mais ou menos uns 5 anos, com outro santo, chamado Santo Antão. E depois, né, então, ele veio a falecer. Mas vejam bem, estes dois santos, Santo Estevão e Santo Atanásio, têm uma ligação muito íntima, né, por conta do Espírito que os dirigia. O Espírito Santo dava-lhes sabedoria e por isso eles eram perseguidos. E todos aqueles que têm o Espírito Santo são cheios do Espírito Santo e defendem a fé, a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, serão perseguidos. Né? Jesus já nos alertava que se fazem isso com o lenho verde, que dirá com o seco. Meu irmão, minha irmã, como o evangelho de hoje começa com o discurso do pão da vida, se você comunga o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em estado de graça, e faz esta íntima comunhão com Jesus, com certeza você está espiritualizado, cheio do Espírito Santo. E você, cheio de sabedoria, vai pregar a palavra de Deus e será perseguido por conta disto. Porque a luz veio ao mundo, mas o mundo não aceitou esta luz. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, está dentro daquele que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que creiamos, como diz o Evangelho, naquele que o Pai enviou. Peçamos então a intercessão de Santo Estevão e Santo Atanásio, para que nós possamos então estarmos cheios do Espírito Santo e com fé defender, quando for necessário, a nossa fé, a doutrina da Igreja Católica. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte seus olhos para nós, nos conceda a sua misericórdia e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Exumitis et humilis cor, fac cor nostrum secundum cor